Dinamarca envia navios militares para tentar impedir Trump. A primeira-ministra dinamarquesa também anunciou novas medidas contra os Estados Unidos. Já em solo americano, Donald Trump anuncia a proibição de militares trans e manda reintegrar todos os militares demitidos por não tomarem vacina. Trump também falou sobre o Brasil. Tudo isso e muito mais. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. A briga pela Groenlândia ganhou mais um capítulo. A primeira-ministra da Dinamarca anunciou o envio de reforços para manter a maior ilha do mundo como sua colônia. A Dinamarca anunciou o investimento de 2,5 bilhões de euros na militarização da Groenlândia. A medida envolve o envio de navios, drones e atualização de satélites de monitoramento. Tudo isso é muito interessante, mas vale lembrar que o contingente militar da Dinamarca é de 15 mil homens. Inclusive, o Trump comentou sobre isso no último domingo. Pessoal, rapidinho, só lembrando que esse trabalho é mantido com o patrocínio de vocês. Alexandre de Moraes sufocou o canal e mandou prender o antigo dono, que vocês sabem é meu marido. Mas mesmo com tudo isso, tenho me dedicado diariamente para trazer informações aqui para vocês. Temos todos os custos jurídicos do Alan, temos os funcionários para pagar e mais um monte de coisas. Então, se você puder ser um apoiador do nosso canal, você pode fazer através do QR Code ou do Pix, aí que está aparecendo na tela. Pessoal, muito obrigada pela força de vocês. Trump disse o seguinte no último dia 26. Eles colocaram 2 trenós puxados por cães lá 2 semanas atrás e acharam que isso era proteção. Acreditamos que teremos a Groenlândia porque está relacionada à liberdade mundial, não apenas aos Estados Unidos. Trump deu uma baita debochada e o novo secretário de Defesa já colocou o Pentágono para trabalhar num plano de ação para a conquista do novo território. O novo secretário, inclusive, já recebeu ordens para mudar as políticas identitárias das Forças Armadas americanas. Além disso, muitos militares tinham sido expulsos por se recusarem a tomar vacina. Agora, eles estão de volta. Trump também ordenou que o secretário começasse a desenvolver um domo de ferro para proteger os Estados Unidos. Ele quer um mais impenetrável do que o de Israel, algo que esteja adaptado às novas tecnologias hipersônicas. COVID mandates, Iron Dome for America, this is happening quickly. Agora, essa crise dos Estados Unidos com a Dinamarca levantam algumas questões. Como muitos devem saber, os 2 países envolvidos no conflito são da OTAN. E aí, como é que fica? Bem, Macron quer ir para cima. O seu ministro da Defesa anunciou, nesse fim de semana, que cogita a hipótese de enviar tropas francesas para ajudar a Dinamarca. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, já anunciou que vai ativar o modo Zelensky e vai começar uma peregrinação pela Europa para pedir ajuda. A viagem dela começa a semana que vem. Como eu falei, eles não possuem um contingente suficiente para fazer frente a uma operação de captura por parte dos americanos. O chefe militar da União Europeia foi mais além e falou em estacionar tropas de todo o bloco europeu na ilha congelada. Tem gente que acredita mesmo que, em caso de uma ação americana, a OTAN acionaria o artigo 5º contra o maior membro da própria OTAN. Mesmo que chegassem a tal ponto, os europeus se virariam contra os americanos? Do outro lado, tem a Rússia. Resumindo, os europeus não possuem condições de se defender, nem de defenderem suas possessões. Passaram anos com uma política de Estado que visava o chamado bem-estar social e não investiram em suas defesas. Passaram anos pregando socialismo, pregando agenda verde, pregando cultura woke e agora não possuem capacidade real de se defender. E na nova era de impérios, você precisa ser autossuficiente ou será um mero peão no xadrez global. Eu afirmo para vocês, Trump vai conquistar a Groenlândia e nenhum europeu vai levantar sequer uma baioneta. Primeiro, porque caso o fizesse, a OTAN acabaria e eles ficariam vulneráveis ao Império Russo. Segundo, Trump deixou a cama de gato armada. Eles não terão contingente para se aventurar contra os Estados Unidos,
pelo simples fato de que terão que mobilizar 50 mil homens para patrulhar a Ucrânia. E vão gastar muito dinheiro nessa brincadeira. O plano de paz que está sendo costurado por Trump coloca toda a responsabilidade de manutenção da Ucrânia na conta dos europeus. O plano de Trump envolve a concessão dos territórios já conquistados pela Rússia e a parte principal, que é a manutenção da Ucrânia com militares europeus. Os europeus vão ter que ajudar na reconstrução e na manutenção militar daquele país. Trump já está contando com isso para depois de abril. Então, Trump já sabe que eles estarão ocupados na Ucrânia e não terão a menor chance de se aventurar na Groenlândia. Trump deu um nó nos europeus e vai conseguir expandir o Império Americano. Então, tudo isso que nós estamos vendo agora é bravata de europeu. Sem contar que se Trump conseguir colocar a AfD no poder na Alemanha, os europeus vão perder um dos maiores financiadores do bloco. Trump tem dado uma verdadeira aula de estratégia geopolítica. Não é à toa que ele já mirou seu poderio contra o Brasil. Se a vida está ruim agora para o governo Lula, a tendência é piorar. Tariffs on outside countries and outside people that really mean us harm. They want to, well, they mean us harm, but they basically want to make their country good. Look at what others do. China's a tremendous tariff maker, and India and Brazil and so many countries. And so we're not going to let that happen any longer because we're going to put America first. Always put America first. That's what's going to happen. We're going to establish... Não adianta ficar com raiva do Trump. O Brasil escolheu ter governantes que nos colocaram nesse caos. Aí eu sei que tem gente que vai dizer, não, quem colocou ele lá foi o STF. Aí eu te pergunto o seguinte, o STF não teria esse poder todo se os setores fortes da sociedade assim o permitissem. Os militares se calaram. Os industriais bateram palma para a ditadura do STF e, com o pretexto de salvar a democracia, a imprensa aplaudiu toda essa barbárie jurídica. Então, são todos cúmplices e a conta vai chegar para todo mundo. Quando Trump reclama das tarifas brasileiras, eu te pergunto, o governo brasileiro taxa demais ou não? Creio que todo mundo concorde que o governo brasileiro taxa a tudo e a todos. Simplesmente agora, eles encontraram alguém que não gostou dessas taxas e promete taxar de volta. Trump, inclusive, afirma na sua fala que o Brasil quer o mal dos Estados Unidos. Really mean us harm. Te pergunto novamente, alguém aí acha que o Lula quer o bem dos Estados Unidos? Ele não quer o bem nem do povo brasileiro, quanto mais dos Estados Unidos. Quando Alexandre de Moraes resolveu confiscar uma empresa americana que não queria se sujeitar às ordens ilegais, por acaso ele queria o bem dos Estados Unidos? Quando o ministro coloca Elon Musk, um secretário do governo Trump, como um investigado no inquérito das fake news, ele estava querendo o bem dos Estados Unidos? Quando Moraes manda prender no aeroporto o assessor de Trump, um cidadão americano, em 2021, ele queria o que com isso? Acharam que a conta não ia chegar. Então não é uma questão de ser antipatriótico, é uma questão de ver a lógica. Por falar em patriótico, lembram da ajuda aos venezuelanos que fogem do regime de Maduro? Lembram que os militares brasileiros arrogavam que estavam ajudando o povo que chegava? Pois é, descobrimos que o dinheiro vinha dos Estados Unidos. Lembram que eu falei que Trump congelou toda a verba de ajuda pelo mundo, inclusive da Ucrânia? Então, Trump quer ver como esse dinheiro está sendo usado. Uma grande auditoria está sendo feita. Mas o congelamento desnudou mais um mito. O Brasil estava ajudando com o dinheiro dos outros. A suspensão na acolhida aos migrantes atende a uma notificação do financiador das atividades, no caso, os Estados Unidos, depois da ordem executiva do presidente Donald Trump de interromper imediatamente o trabalho e também o repasse de recursos para a rede Caritas. A Caritas falou ainda que está em diálogo constante com o governo norte-americano e também com parceiros envolvidos, buscando compreender os desdobramentos dessa situação. Já as autoridades brasileiras afirmaram que estão mobilizadas e em tratativas
iniciativas para reduzir os impactos da ausência das equipes da ONU na operação logística e também na gestão de abrigos da operação acolhida. Entre as ações emergenciais que estão aí, a realocação de servidores das áreas de saúde, assistência social, da Polícia Federal e também do Ministério da Defesa para manterem em caráter emergencial as atividades essenciais. Agora um giro rápido pelo mundo. O veterano americano Ryan Nichols agradeceu ao presidente Donald Trump após receber indulto. Ele estava preso há 4 anos por conta da manifestação no Capitólio. Ele gravou um vídeo enquanto ia à igreja, agradecendo a liberdade ao presidente americano. Será que algum dia veremos essas cenas também no Brasil? Thank you so much. I look forward to the next 4 years. And this is the golden age. Make America great again. President Trump, you're the man. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, visita o Reino da Arábia Saudita e assina um acordo bilateral de parceria estratégica com o príncipe Bin Salman. Israel consolida a anexação de parte da Síria. Forças militares israelenses estabeleceram uma base militar no Monte Hermon, confirmando sua expansão territorial que já tinha avançado naquela região em 67. E agora, com a queda de Assad, Israel agiu rapidamente para conquistar esse novo território para o seu povo. O ministro da Defesa israelense esteve no local para comemorar essa nova anexação. Quem também avançou e conquistou mais território para o seu país foi a Rússia, que teve uma importante vitória em Velikaya, na República de Donetsk. Vocês podem ver a bandeira russa tremulando ao lado da bandeira com a imagem de Jesus Cristo. Uma importante vitória para os russos, que conseguiram conquistar uma cidade-chave para fechar o controle daquela região. O povo local, que é de maioria étnica russa, comemorou a conquista do Império Russo. E Donald Trump foi para cima de Taiwan. Os Estados Unidos vão taxar em 100% as empresas de chips que produzem na ilha. Trump deixou claro no seu discurso que sua ideia é que as empresas abandonem Taiwan e passem a produzir nos Estados Unidos. Com isso, os Estados Unidos teriam seu abastecimento de chips protegidos para quando a China for expandir seu território e anexar Taiwan. In the very near future, we're going to be placing tariffs on foreign production of computer chips, semiconductors, and pharmaceuticals to return production of these essential goods to the United States of America. They left us and they went to Taiwan, which is about 98% of the chip business, by the way. O Brasil parece que não se deu conta do novo rearranjo global. Nesse jogo de perde-ganha, é cada um olhando o seu e tentando fortalecer a sua nação. Enquanto isso, o Brasil continua com discursos inócuos sobre fome ou clima. Queremos entregar esse país com muita educação, com os meninos mais felizes, agora que nós aprovamos a lei em que as crianças não podem utilizar telefone e celular na escola, porque é um sistema de proteção. Tentando, com isso, ter alguma projeção global. O Brasil nem percebeu ainda que a ONU já está ultrapassada. O Brasil parece que não se deu conta do novo rearranjo global. Pessoal, muito obrigada para você que me assistiu até aqui. Agora eu quero agradecer aos apoiadores que colaboraram com o canal de ontem para hoje, como Jorge Romero, Ricardo Vicente, Ailson de Souza, Edson da Silva e todos os outros que aparecem aí na tela. Faça como eles e seja um apoiador através do Pix. Muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau, tchau.